A gente tinha finalizado aqui o cálculo do IBOTG médio. E a gente estava iniciando o cálculo da taxa metabólica média. Aí deu um probleminha no computador, né? Então, o cálculo da taxa metabólica média, a gente precisa da taxa metabólica de trabalho, né? Geralmente nas provas de concurso eles dão o valor para você não, para eles não gerar nenhuma planilha para você ficar pesquisando, né? E você não precisa decorar isso, é você pesquisar na NHO, então eles já dão, né? Aqui, como é só uma lista de exercício, eu coloquei, ou o exercício colocou, né, as definições para que a gente possa fazer a pesquisa. Então, na taxa metabólica de trabalho, ele fala o seguinte: está dizendo que a atividade é em pé, com movimento, com carga de até 10 kg. Aí você precisa ir lá na NHO e fazer uma pesquisa aqui onde tem o quadro 1 que fala sobre taxa metabólica. Aí aqui ele fala, viu que é em pé, né? Então já não é nesses primeiros aqui é sentado. Então, sentado, vamos atrás de em pé. Aí, em pé, agachado, ajoelhado também, não é em pé. Em pé, aí já começa aqui, ó, em pé, em movimento. Aí em movimento plano. Tá aqui, ó, em pé com carga de 10 kg, né? E até 4 km, que é o que ele fala lá. É o que ele fala lá, até 4 km. Então, é uma taxa de 300 e... Taxa não, né? Taxa metabólica 333 watts. E de descanso ele fala que é um trabalho leve com mãos. Aí você vai lá procurar trabalho leve com mãos. Aí trabalho leve sempre no começo. Quanto menorzinho o valor, é sempre no comecinho, né? Então você vem aqui, trabalho sentado, ó, trabalho leve com mãos. Então a taxa metabólica de 126. Aí você bota aqui 126 watts. Então eu tenho, o que é que eu tenho já aqui? Eu tenho a taxa metabólica de trabalho e descanso, e eu tenho também os tempos trabalhado e descansado, né? Que a gente fez lá no começo, uma relação de reguinho de 3, né? 5 minutos trabalhando, 5 minutos descansando. É a mesma coisa, né? Para uma hora que 30 minutos trabalhando e 30 minutos descansando. Beleza? Então a gente só joga aqui na fórmula, né? Então eu tenho aqui minha taxa metabólica de trabalho, é 333 vezes 30, mais a pessoa tem unidade de medida, não tem, sim, isso aqui é watts, isso aqui é minuto. Aí quando a gente for fazer o sistema de corte, né, a taxa metabólica vai ficar em 1 watt, porque você vai cortar por 60, que é uma relação para minutos, beleza? Já expliquei isso nos outros exercícios. Então taxa metabólica de descanso, 126. Só faço isso para não ficar muito cheio. Imagina eu ficar colocando minuto, grau aqui, aí a gente já não tem espaço aqui na tela. Aí aqui não vai ficar espaço mesmo. Então bora fazer logo direto aqui. Eu tenho 333 vezes 30 mais 126 vezes 30 dividido. Vou botar aqui o valor, né? 13.770. Aí aqui, ó, vou colocar a unidade de medida, só para vocês verem. Ficaria watts por minuto, beleza? Minuto, isso aqui, a unidade de minuto é assim. Aí você vai dividir isso aqui por 60, né? Que é 60 minutos. Você vai colocar e ficar watts. Por isso que eu não coloco a unidade de medida, para ficar mais fácil. Então vai dar 229 e vamos arredondar aqui para 230 watts, né? Então eu vou só anotar esses valores para quando a gente for lá na tabela. Então eu tenho aqui o IBUTG médio de 30,15 e eu tenho a minha taxa metabólica. Anotem aí também um papelzinho, né? Porque quando a gente for lá para NHO 06 para verificar se ele está insalubre ou não, você precisa desses valores. Então vamos lá pro próximo quadro, né? Vamos ver o que fala o próximo quadro.
aqui ele fala o seguinte, ó, nível de ação. Agora, o nível de ação é o momento que você já precisa aplicar, né, algumas medidas de controle, mesmo não estando acima do limite de segurança. Vamos ver, né, se esses valores ficaram acima do nível de ação. Não foi o que eu pedi ainda, mas você já pode dar uma verificada nisso. Então, eu tenho que, para uma taxa metabólica de 230, então vamos aqui para 230. Para uma taxa metabólica de 230, eu só posso ficar exposto a no máximo 26. Ele está exposto a 30, ou seja, está muito acima do nível de ação. Possivelmente ele vai também estar acima do limite de tolerância. Então aí você já precisaria ter aplicado algumas medidas de segurança. Você não aplicou, você está, como técnico de segurança, você está falhando, né? Ele só poderia ficar a no máximo 26, que é o nível de ação. E você já sabe qual é a definição de nível de ação, né? Aqui é o limite de exposição para trabalhadores aclimatados ou aclimatizados, né? Aclimatados é os trabalhadores que passaram por um processo de treinamento para se acostumar, né, por o processo. Então, para aqueles trabalhadores que foram treinados, uma taxa metabólica de 230, vamos botar isso aqui, 231, sempre acima, né? Ele poderia ficar no máximo 29. Ele está 30,5, ou seja, também está acima do limite de tolerância. Deveria estar utilizando alguma medida ou pagando adicional. Vamos ver aqui o que essa daqui fala. Limite de exposição para trabalhadores aclimatados. E cadê os não aclimatados? Não tem não? Ah, é lá no nível de ação, bem aqui assim. Aí ele fala. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, na hora que a gente está falando sobre nível de ação. Nível de ação para trabalhadores aclimatados, ou seja, que passaram por um processo de treinamento. E o limite de exposição para trabalhadores normais, né, não aclimatados. Trabalhadores que não passaram por um processo de treinamento. Então, aquele valor que eu falei, então ele está acima do limite de exposição. Viu que a gente falou aqui 230? Ó, 230. Ele está acima do limite de exposição. Então ele está acima de 26, ele poderia ficar no máximo até 26. Se ele tivesse a 26, ele estaria abaixo do limite de exposição. Se ele tivesse a 25, ele estaria abaixo do limite de exposição. Mas ele está aqui a 26. Então, para trabalhadores não aclimatados, eu não falo que ele é aclimatado aqui, né? Eu não falo que ele é acostumado com o processo, que ele foi treinado. Então, se eu for analisar a questão da insalubridade, ele está acima do limite de exposição. Beleza? Ou seja, se eu estiver avaliando aqui a NHO 06, que é o que eu estou avaliando, ele tem direito a aposentadoria especial. Aí você vai aprender o que é aposentadoria especial. Se você quiser dar uma estudada antes aí, você vai aprender isso aí na disciplina de laudos, que é comigo. Entendeu? Então ele tem direito a essa aposentadoria. Se ele estiver avaliando um laudo com relação a NR15, ele vai ter direito à insalubridade. Insalubridade, nesse caso aqui, de 20% sobre o salário mínimo. Ele pode ter direito às duas coisas. Ele pode até ter direito às duas coisas, tanto a insalubridade como quando fosse aposentar a aposentadoria especial. Mas deveriam ser, né, dois laudos diferentes. Mas aí o Ministério do Trabalho entendeu que são coisas semelhantes. Então, hoje, com a mudança, né, que eu sempre falo para vocês, com a mudança da norma regulamentadora, você ainda precisa, né, demonstrar que são dois laudos diferentes, mas a avaliação in loco, né, a avaliação no local, ele é da mesma forma. Beleza? Então, vejo que não é tão fácil e também não é tão difícil. É só uma questão de prática. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês já vão colocar, quem gosta de mexer com Excel, já pode colocar essas fórmulas aqui no Excel, só colocar os valores e já sai, né, se é insalubre ou não. Quem gosta de trabalhar com Excel, eu mesmo tenho uns bichinhos de Excel aqui, que eu só coloco os valores e eu sei se é insalubre ou não o ambiente de trabalho. Beleza? Valeu, vamos para a próxima questão.